causa nas operações, o assunto agora é o crime que chocou o Rio Grande do Sul na sexta-feira e o Brasil inteiro essa semana. Eu estou falando do caso Kerolin Ferreira. O pai da menina, o Matheus Ferreira, se manifestou nas redes sociais sobre o assassinato da filha. Matheus disse que na época em que Kerolin morava com ele, notou um comportamento diferente na criança e encaminhou a garotinha para um acompanhamento psicológico. Na ocasião, ele procurou a mãe da Kerolin, a Carla, que continua presa, que passou a ameaçá-lo de morte, segundo ele. Matheus disse o seguinte, ele disse que também procurou o Conselho Tutelar de Guaíba pelo menos 6 vezes. 6 vezes ele procurou. Aí é difícil, não tem defesa, né? É igual mancha de batom do lado de dentro da cueca, né? Como diz o outro. A repórter Bruna Magalhães, ao vivo, traz agora mais informações sobre esse caso. Boa tarde, Bruna. Oi, Mota. Boa tarde a você, a todos que estão nos acompanhando. Você estava falando sobre o pai de Kerolin. Ele divulgou nas redes sociais todas as denúncias que ele fez ao Conselho Tutelar e também alguns desenhos que a filha desenhava para o pai, inclusive, dentre eles, um que ela escreve "Te amo, papai". Ele também divulgou um BO de 2022 e relata que se relacionou com a mãe de Kerolin entre 2015 e 2018. Na época, ela estava morando com o pai e ele e a companheira notaram um comportamento diferente e encaminharam a menina para um acompanhamento psicológico. O homem diz que tentou conversar com a mãe da menina, mas que ela passou a ameaçá-lo, inclusive, de morte. E na época ele disse que já havia ido ao Conselho Tutelar mais de 6 vezes, que tinha orientado a fazer o acompanhamento psicológico e conseguir vaga num colégio e ajuizar a guarda unilateral. Na época, nem a mãe nem o pai tinham a guarda regularizada. O pai tinha agendamento na Defensoria Pública para ajuizar esse pedido da guarda. Nós entramos em contato com a Defensoria Pública, que disse que atuou na audiência de custódia no momento da prisão. Eles afirmam que precisam esperar a denúncia do Ministério Público e que seguem atuando na defesa, mas vão se manifestar somente nos autos do processo, caso a acusada não tenha advogado. E sobre o BO de 2022, a Defensoria diz que não tem conhecimento. Nas redes sociais, o homem também divulgou um documento do Conselho Tutelar encaminhando a menina para um posto de saúde para receber tratamento psicológico e psiquiátrico. E nós conversamos com o chefe de polícia, Fernando Sodré, que nos explica sobre como está o caso da morte, para saber também sobre as causas da morte da menina. Vamos ouvir. Pode voltar aqui para mim, daqui a pouquinho, tá no ponto aí não? Teve um probleminha técnico? Acontece, gente, acontece. Sérgio, tá resolvido ou não? Tá resolvendo? Um probleminha, a Bruna chamou a entrevista que foi gravada pela nossa produção, foi, né? Pela nossa produção. A própria Bruna que gravou? Ah, ok. A própria repórter Bruna Magalhães, agora sim, tá no ponto? Roda aí. Nós estamos trabalhando desde o primeiro dia para apurar não só testemunhas, mas busca de elementos de prova através de câmeras de segurança, câmeras diversas que podiam ter esse momento, a cena ou o percurso do que aconteceu naquele momento. Nós temos uma imagem coletada bem antes, da menina com uma vela à noite andando, procurando provavelmente o que parece que seria o esmalte da mãe, que ela teria perdido. E é só essa imagem, não temos mais nenhuma outra. Não temos imagem do momento que a menina foi colocada ou caiu dentro do container. Não há essas imagens e não há testemunhas desse momento até o presente momento. A Polícia Civil tem se debruçado desde o início para tentar não só descobrir algum elemento de prova que apresente esse momento, como reconstruir a estrutura de vida dessa menina dentro da família, nas condições de atendimento, as condições de vulnerabilidade dela e todo esse quadro para a gente ter um encaminhamento da investigação. O nosso grande trabalho agora é esperar o laudo do Instituto Geral de Perícias, que está na prioridade do Instituto Geral de Perícias hoje no Estado, para que a gente possa, porque os exames cadavéricos do corpo externos não apresentam nenhum sinal no corpo, e aí mostra que nós teremos que aguardar os exames toxicológicos, os exames de remédios, de diversos tipos de drogas,
para que a gente, drogas que a gente chama não é só droga ilícita, é drogas lícitas também, para fazer uma avaliação para ver se houve alguma possibilidade de ter sido objeto de uma supermedicação ou de algum tipo de fenômeno que possa ter levado a óbito. Mas por isso que nós dependemos muito do laudo para a determinação da causa-morte. Então a gente teve essa conversa com o chefe de polícia, Fernando Sodré, que prontamente nos atendeu, e ele também falou sobre a mãe ser garota de programa e também fazer conteúdos adultos nas redes sociais, na internet, e também a filha pegar influência dela sobre isso, Mota. Uma situação muito delicada, até porque os vizinhos mesmo falam sobre a situação e a convivência da criança com a mãe. O que eu ia falar é o seguinte, que é grande a expectativa de todos nós, né? A própria Polícia Civil, a delegada Carolina, que é a delegada responsável por esta investigação lá em Guaíba, todo mundo está aguardando ansiosamente a divulgação do laudo, né? O laudo da necropsia ou da necrópsia, como alguns dizem. Eu sempre falo isso, né? Porque tem gente que pronuncia de um jeito, tem outras que pronunciam do outro. Então, assim, está todo mundo aguardando para saber a causa exata da morte. Dos restos mortais, ou seja, né, do que foi do material que foi coletado no estômago da menina, no intestino da menina, o que pode comprovar que realmente ela foi dopada pela mãe. A mãe, por enquanto, presa temporariamente, uma prisão aí que tem validade de 30 dias, dependendo do resultado desse exame, né, do exame da necropsia, da necrópsia, dos outros exames por parte do Instituto Geral de Perícias, a polícia pode pedir à Justiça a conversão da prisão temporária em prisão preventiva. Esse é o Matheus, o pai biológico, né, o pai da pequena Caroline. Eu fico imaginando a dor. Eu já falei a minha posição ontem, né? Eu já falei, se eu fosse pai e minha filha ou meu filho estivesse passando pela mesma situação, estivesse sendo torturado psicologicamente, maltratado fisicamente, passando fome, passando por todas essas coisas terríveis que a Caroline passou, eu não sei nem se eu agiria de acordo com a lei. Se eu não conseguisse a guarda, eu estou sendo muito franco, tá, gente? Estou sendo muito transparente, eu poderia até ser punido por isso, né? Se tivesse, mas eu pegaria minha filha, meu filho, embora. O quê? Conselho Tutelar não está dando conta. Não sei nem se ele pediu a guarda. Se não pediu a guarda, aí a consciência dele é que vai pesar. Como pai, a consciência dele é que vai pesar. Foram 3 anos de relacionamento do Matheus com a Carla. Ele já viu, durante esse tempo de relacionamento, olha, é o seguinte, pode repetir, Carol, por favor? Sim. Então, peraí. Então, olha, entre a tarde de hoje e amanhã de manhã já deve ter o laudo, a Polícia Civil deve divulgar o laudo da necropsia, o laudo assinado pelos médicos legistas, né, pelos nossos cientistas do IGP. Então, assim, esse laudo é fundamental para o desenrolar de toda essa investigação, né, que está concentrada na Polícia Civil de Guaíba. Inclusive, o próprio delegado Fernando Sodré confirmou isso a você, né, Bruna? Sim, Mota, ele confirmou pra gente, inclusive ele disse que aguarda ansiosamente para a resolução desse caso, até porque a Carla, ela não possuía somente a Caroline como filha, ela tem outra de 13 e outros 2 de 5 e 3 anos, Mota. Inclusive o pai da mais velha, da de 13 anos, o Michael, né? A filha mais velha da Carla, foi num relacionamento com o Michael. O Michael deu entrevista pra gente anteontem, uma entrevista bombástica, exclusiva inclusive, né? Uma entrevista exclusiva feita pela repórter Juliana Vieira e pela cinegrafista Giovana Centeno, do Porto Alegre 24 Horas. Foi isso, né, Sérgio? Né? Foi isso. Pode falar no PA. Exatamente. Então, assim, a entrevista do Michael e agora o pronunciamento do Matheus, essas duas manifestações acabam pesando contra a Carla. E também contra o Conselho Tutelar, né? Vamos
vamos de forma mais clara, não é só conselho tutelar, a chamada rede de proteção, ao que tudo indica, falhou mais uma vez, assim como falhou com o pequeno Bernardo, com o pequeno Miguel, com o Rafael, né, com a Mirella. Lembra que no caso, Mirella, a menina de Alvorada, que inclusive o conselheiro tutelar foi preso na época, afastado, porque ele teria fraudado um documento público para dizer que ele estava no caso, apurando a situação da Mirella. Ele acabou fraudando e foi detido na época, foi preso na época em razão disso. Agora, esse conselheiro aí do caso Mirella lá de Alvorada, ele continua trabalhando, né? Continua trabalhando lá na prefeitura alvoradense, né? Continua em cargo comissionado. É impressionante, mas isso está acontecendo. É até um escândalo, né? Mas, de novo, a suspeita em cima da rede de proteção, mais precisamente o conselho tutelar, que poderia ter evitado, gente. Eu sei que a gente não costuma, eu não gosto de utilizar o C, né? Mas se o conselho tivesse agido na primeira denúncia, ontem o presidente aí da entidade que representa os conselhos tutelares, da Associação dos Conselhos Tutelares do Rio Grande do Sul, ele lógico, defendeu o lado dele, né? Defendeu os colegas do Conselho Tutelar de Guaíba, dizendo o seguinte, que não havia uma denúncia de maus tratos, apenas denúncia de negligência. Agora, negligência também não caracteriza maus tratos? Envolvendo uma criança vítima de negligência, isso também não configura como maus tratos? Então, assim, tem que, né, esse detalhe, né, da questão da definição do que foi, o fato é que o Conselho Tutelar de Guaíba, desde a primeira denúncia, e eu não sei nem quem foi, se foi o Michael, o pai da menina, da mais velha de 13 anos, a Nicole, se foi o Matheus, o pai da Caroline, os vizinhos, né, a escola onde ela estudava, eu não sei quem foi o autor da primeira denúncia, mas desde a primeira denúncia, o Conselho Tutelar já deveria ter retirado a guarda da Caroline, né, retirado a guarda da Carla. Tinha obrigação de salvar a vida dessa menina e não fez. Não fez. Então, assim, é importante, né? Todos nós estamos ansiosos pela divulgação do laudo oficial do IGP, do Instituto Geral de Perícias, que também, né, a participação do Departamento Médico Legal. Agora, dependendo do laudo, eu acredito que o laudo irá confirmar que a menina morreu por causa de uma superdosagem de medicamento controlado, de remédio controlado. Inclusive, foi citado aí o Risperidona e o Clonazepam. São medicamentos de uso controlado, receita especial e tudo mais. Agora, eu já tenho até uma ideia, né, do que, eu não sei se a Carla já tem advogado ou não, mas já... Defensoria Pública, né? Tem direito, ela tem direito a um advogado, a um defensor público. Então, assim, eu já sei até mais ou menos, né, qual vai ser a linha de defesa. A menina tomou sozinha, eu não dei nada. Mas ela admitiu já para a polícia que deu. Ela admitiu em depoimento, e após o depoimento ela já ficou presa, temporariamente, por enquanto, mas ela admitiu que ministrou Risperidona e que ministrou também Clonazepam na filha. Mas pode mudar, né? Ao longo do inquérito e depois do processo e tudo mais, pode ser que ela mude. Assistida por um advogado, ela mude a tese e a versão aí, dizendo que a menina se automedicou, porque a menina... daqui a pouco, como sempre, né? Esses monstros que matam filhos, eles sempre acabam culpando, sempre tentam empurrar a responsabilidade para cima das crianças, né? Lamentavelmente. Bom, ainda com a gente vai... Toda a novidade que surgir do caso Caroline Ferreira, você vai acompanhar aqui no Boa Tarde Rio Grande, tá? E em todo o jornalismo aqui do Grupo Band RS. Mas